A história nos mostra que tanto a religião católica como a religião evangélica tomaram decisão a respeito dos livros, os quais eles consideravam inspirados. Veja que a religião católica tem a Bíblia com 73 livros. Já a religião evangélica tem a Bíblia com 66 livros. Saiba que a religião católica tem 7 livros a mais do que a religião evangélica. Observe que esses 7 livros que está na Bíblia Católica são o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Saiba que estes 7 livros mencionados foram rejeitados pela Reforma Evangélica. Enxergue que a religião católica, ao considerar estes 7 livros inspirados, mostraram uma boa decisão. Porém, ela rejeitou outros livros inspirados por Deus, os quais não entraram na Bíblia católica e nem na Bíblia evangélica. E dentre estes livros rejeitados pelas religiões se encontra o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Esdras, o Apocalipse de Baruque, o Apocalipse de Abraão, o livro de Melquisedeque, o qual fala a respeito do vaso que Abraão carregou, e o livro dos Jubileus. E estes livros que acabei de citar são livros inspirados por Deus, mas que foram rejeitados pelas religiões. Entenda que os católicos rejeitaram estes livros e a reforma evangélica fez pior, pois além de rejeitar os 7 livros que estão na Bíblia Católica, ela rejeitou os livros que falei. E como se não fosse bastante, Lutero se manifestou contra alguns dos 66 livros que tem na Bíblia evangélica. E dentre eles se encontra a carta de Tiago e o livro do Apocalipse, porque Lutero chamou a carta de Tiago de palha, porque fala de justificação por obras da fé, e diz que não dava muita importância ao livro do Apocalipse, porque para Lutero, o livro do Apocalipse é uma obra cheia de mistérios e não ensina nada sobre Cristo. Veja que este homem tinha uma mente sem entendimento da restauração das palavras de Cristo. E a prova disto é que ele não compreendeu o mistério das duas casas de Israel, a transição das alianças, o reino milenar, a mensagem do deserto e o templo de Ezequiel. E até mesmo nos dias de hoje, a maioria das pessoas que se encontram nesta religião não conhecem estes mistérios de Deus. Tenha em mente que a reforma evangélica está representada por Acabe, o qual transgrediu toda a lei de Deus. Já a religião católica está representada por Jezabel, que induz os homens a cometerem idolatria. E estas duas religiões têm as suas próprias doutrinas de demônios e chamam as nações para comerem destas comidas sacrificadas a demônios, isto é, ensinos de demônios. Segundo as palavras dos profetas, as religiões católica e evangélica não trarão a restauração dos ensinos de Cristo, mas os sábios de Deus, os quais estão fora do sistema religioso e têm boa consciência das palavras dos profetas, irão trazer esta restauração por meio do Espírito de Deus que estava sobre Moisés e Elias. Entenda que, embora haja livros que estão fora da Bíblia, inspirados por Deus, saiba que o inimigo, o diabo, sendo astuto, criou livros os quais não são inspirados por Deus e que não estão na Bíblia, com o objetivo de atrapalhar o entendimento da restauração das palavras de Cristo na mente dos cristãos. E nisso somos postos à prova, pois nem todo livro que está fora da Bíblia é inspirado por Deus, e por esta razão devemos ser cautelosos quanto a isto, para não sermos levados aos enganos de Satanás, o qual foi o primeiro falso profeta no céu, arrastando anjos para sua rebelião. E depois disso, enganou Eva no Éden. Veja que o maligno, sabendo de tudo isso, ele preparou armadilhas para o povo de Deus, e por isso ele levanta homens, falsos mestres, despreparados para toda boa obra, os quais estão contra os 7 livros que eu falei, e os outros livros que mencionei, que não estão nem na Bíblia Católica e nem na Bíblia Evangélica. E o anjo caído faz isso com o objetivo destes livros não serem restaurados na mente dos cristãos, mas o Senhor, o qual é poderoso para restaurar os livros inspirados, levanta pessoas as quais têm boa consciência para restaurar as suas palavras. Saiba que a Bíblia não nos dá o pleno, o completo conhecimento da verdade. Embora a Bíblia nos dê
instruções suficientes para sermos salvos por meio de Cristo, o Salvador, a Bíblia não nos dá o completo conhecimento das palavras de Deus, pois, como já lhes falei, existem livros inspirados por Deus, os quais estão fora da Bíblia. Então a Bíblia nos dá instrução suficiente para sermos salvos, porém não nos dá o pleno conhecimento de Cristo. Fomos induzidos a acreditar que a Bíblia não tem erros de tradução, sendo que há traduções erradas, irmãos. Mas o pai e o filho já haviam tido conhecimento antecipado disso tudo, e por isso eles têm um propósito de restaurar os livros inspirados e o verdadeiro entendimento das suas palavras, por meio de seus servos, os profetas, conforme já está fazendo, porquanto, embora Deus tenha permitido Satanás agir nas religiões, Deus irá restaurar o verdadeiro entendimento das Escrituras, porque Deus confia nos seus servos. Saiba que Enoque, falando a respeito dos 6 livros escondidos que mencionei, ele diz o seguinte: outro mistério eu aponto. Aos justos e aos sábios haverá livros de alegria, de integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados, nos quais eles acreditarão, e nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais deles adquirirão conhecimento de todo o caminho elevado. Entenda que todos os livros inspirados por Deus, juntos, nos traz o completo conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus, o qual Enoque falou que será dado aos sábios do Senhor. Mas a respeito de homens, os quais escreveram livros e escrevem livros de acordo com seus próprios pensamentos iníquos, os quais deturpam as palavras de Deus, Enoque diz: agora eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más, eles pronunciarão falsidade, executarão grandes empreendimentos e comporão livros em suas próprias palavras. E por esta razão, todos aqueles que buscarem restaurar os livros de Deus têm que ter o entendimento bem avançado nas Escrituras Sagradas, aptos para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E estes que buscarão restaurar os livros inspirados por Deus serão audaciosos, corajosos fazendo isso, pois são ousados para buscarem isso. E mesmo se errarmos, quando acreditarmos num livro errado, devemos reconhecer que erramos, sendo nós humildes diante de Deus, rejeitando o livro errado para prosseguirmos no completo conhecimento de Cristo. E quando formos restaurar os livros de Deus, há a possibilidade, irmãos, de se manifestarem os opositores, os quais não avançam no pleno conhecimento de Cristo, e por isso se levantarão contra os livros inspirados por Deus, os quais não estão na Bíblia, atrasando o verdadeiro entendimento na mente dos incautos. Mas devemos prosseguir, irmãos, lutando de acordo com a vontade de Deus, a favor da verdade, para os homens chegarem ao pleno conhecimento de Cristo. Portanto, de agora em diante, não estranhem se eu falar sobre os livros inspirados por Deus, os quais mencionei, pois temos que avançar no entendimento da restauração das palavras de Cristo, pois esse é o objetivo. Não sou uma pessoa que vende curso, livros e que profana o assunto dos dízimos de Deus, convertendo os dízimos em dinheiro, mas desejo que vocês entendam que o Senhor, Deus dos espíritos dos justos aperfeiçoados, fala por boca de seus profetas, e por esta causa ouçam as palavras fiéis e verdadeiras de Deus, conforme diz em 2 Esdras, pois aos piedosos o Senhor concede sabedoria, como diz em Eclesiásticos. Busque entender as palavras de Deus, o qual está assentado no seu trono, no 7º céu, pois em Apocalipse de Abraão é dito que o Senhor está no 7º céu. E por isso devemos prosseguir na prática de boas obras em Cristo Jesus, porque a glória que há de ser revelada em nós é maior que a glória dos anjos, porque a glória dos justos será maior do que a glória dos anjos, conforme diz em Baruque. E assim como Judas o Macabeu purificou o santuário, assim Cristo, o qual estava prefigurado em Judas o Macabeu, irá purificar o seu povo, que é o santuário espiritual de Deus. E Jesus, o eterno Melquisedeque, fará justiça aos seus servos no tempo determinado, conforme diz no livro de Melquisedeque. E diante desse conhecimento, devemos invocar aquele cujo nome era invocado no meio dos anjos, a saber, Jesus Cristo, conforme diz em Enoque. Saibam que as nações não têm a sabedoria de Deus, o Senhor,
mas o Senhor é quem dá tudo o que é bom, conforme diz em Tobias. E quem teme ao Senhor alcança misericórdia, conforme diz no Cântico de Judite. E por isso devemos rejeitar a idolatria, conforme diz em Sabedoria e em Baruque. Pois, guardando os mandamentos de Deus, estaremos a amar a sabedoria de Deus. E essa sabedoria é Cristo. E assim obteremos a vida eterna. E reinaremos com Cristo no tempo do descanso anunciado por Deus. E nesse tempo do descanso, o diabo não estará agindo na terra, porque o livro dos Jubileus revela que o diabo não estará agindo nesse tempo. E por isso que as crianças, naquele tempo, começarão a estudar as leis do Altíssimo, e seus dias começarão a crescer muito, até que os dias deles se aproximem de 1000 anos.